o absurdo da seleção brasileira sem técnico continua. E pelo visto, vai piorar. O que está acontecendo? Desde dezembro, quando o Tite saiu da seleção brasileira, a gente já sabia, a CBF já sabia que o Tite ia sair. Obviamente já deveria ter um técnico definido naquela época. A gente já está em junho, caminhando para julho, e até agora a gente não tem um novo técnico da seleção brasileira, que já deveria estar decidido lá atrás. Agora, tudo está caminhando para ser o Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira, técnico do Real Madrid. No último jogo da seleção brasileira, o narrador da Globo, Luiz Roberto, praticamente confirmou que sim, seria o Carlo Ancelotti. De onde ele tem essas informações, a gente não sabe, mas a gente entende que esse povo tem muitos contatos dentro da própria CBF, pessoas ligadas ao presidente Edinaldo Rodrigues. Agora, onde vamos parar? O Brasil, a seleção brasileira merece isso? Precisa esperar todo esse tempo? Agora, a gente não sabe o que está acontecendo. Por que tem todo esse tempo e o Brasil ainda não definiu se o Carlo Ancelotti ou qualquer outro técnico vai vir para a seleção brasileira? Se o Carlo Ancelotti já falou alguma coisa com a CBF, confirmando que vem, tudo bem, a gente entende. Mas fica aquela questão, ele vem agora, já agora no meio de 2023, ou será que ele vem só em janeiro de 24 ou só em junho de 2024, quando encerra o seu contrato com ele? Por quê? Pedir demissão no Real Madrid, a gente sabe que o Carlo Ancelotti não vai pedir. Multa, a CBF não vai pagar. Agora, será que o Real Madrid vai mandar o Carlo Ancelotti embora? Se o Brasil realmente, a seleção brasileira, o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, for esperar o Carlo Ancelotti para o ano que vem, a seleção brasileira vai ficar praticamente 1 ano e meio sem treinador. Quantos jogos nós vamos estar perdendo? Eu vou colocar aqui um áudio, só o áudio, não vou colocar a imagem, do que o Galvão Bueno falou na sua rede social sobre isso. Escuta, daqui a pouquinho a gente vai debater sobre isso. Olha o que o Galvão Bueno fala sobre essa questão da seleção brasileira ter que esperar o Edinaldo, o Carlo Ancelotti. Me desculpe, isso é um absurdo sem tamanho. É uma coisa que não pode acontecer. A história do futebol brasileiro está muito acima disso, mas muito acima disso. Eu me sinto um pouco o pai dessa história do Ancelotti, que foi o primeiro a falar em Copa do Mundo, falando para mais de 60 milhões de brasileiros. O Ancelotti seria um grande nome. Agora, completar 1 ano sem técnico a seleção brasileira, já com jogos de Copa do Mundo, porque jogo de eliminatória já é jogo de Copa do Mundo. E se ele vier na metade do ano que vem, 1 ano e meio sem um técnico, com, 6 jogos de Copa do Mundo, de eliminatória, e mais 2 amistosos, isso é humilhante. O áudio dele continua, o vídeo dele continua, você pode ir no Instagram dele que tem, ou no YouTube, do canal GB dele. Galvão Bueno, por mais que receba muitas críticas, muitos não gostam dele, eu gosto do Galvão Bueno, sempre foi um grande comunicador no Brasil. Então, eu concordo muito com o Galvão Bueno. A gente não sabe se isso vai dar certo, a gente não sabe do que vai ser da seleção brasileira. A seleção brasileira não precisa disso. A seleção brasileira sempre teve grandes técnicos vitoriosos, mesmo que às vezes não deu certo na seleção brasileira, né? Luxemburgo foi um baita treinador por onde passou, mas infelizmente problemas extracampo atrapalhou ele na seleção brasileira. E vários outros treinadores que passaram, e nem todos os grandes treinadores foram vitoriosos na seleção brasileira. É normal, a gente não vai só ganhar, né? Mas a seleção brasileira, na minha opinião, não deveria esperar o Carlo Ancelotti. Hoje, ele é o melhor nome? Talvez sim. Pode ser que sim. Baita treinador, grandes conquistas. Por onde passou, ganhou grandes títulos. Não trabalhou com nenhuma seleção ainda. Talvez seria a oportunidade da carreira dele. Não financeiramente, esses caras já têm muito dinheiro. Agora, se não é pra vir agora, CBF, por favor, CBF, por favor, leva um técnico brasileiro. Tem o Diniz, tem o Renato Gaúcho, tem o Dorival Júnior. Agora, não vamos esperar o Carlo Ancelotti para o ano que vem, não? O que você acha? Comenta aqui embaixo. A seleção brasileira tem que esperar o Carlo Ancelotti?
talvez para junho de 2024, eu não concordo. Acho que não deveria ser dessa forma. O Brasil tem grandes treinadores capacitados que podem levar a seleção brasileira ao título da Copa do Mundo. Sim, foi o que o Galvão falou, aí chega, talvez vem em janeiro de 24. Só se o Real Madrid tiver classificado para as oitavas de finais da Champions, e vai estar classificado, obviamente, você acha que ele vai sair? Não vai. A não ser que tudo isso esteja acontecendo, e a CBF tem uma carta na manga, e já talvez tenha conversas com o Real Madrid, não sei, a gente não sabe. Talvez eles vão mandar o Carlo Ancelotti embora, porque ele já falou que não sai. Porque a CBF, como eu disse, não vai pagar a multa pro Carlo Ancelotti sair. Não achei qual é essa multa, mas não deve ser muito baratinho, não. Agora, quem que vai ser o técnico? Caso o Carlo Ancelotti venha em janeiro ou venha só ano que vem, porque pelo que a gente tá vendo, se o Carlo Ancelotti vier, vai ser só no ano que vem. O Ramon Menezes, que é o técnico da seleção olímpica, ele se colocou à disposição. Ele falou, é um prazer. Obviamente, quem não quer dirigir a seleção brasileira? Para quem tem pensamentos duradouros no mundo do futebol, tem que pensar em seleção brasileira. E se o Ramon tá lá dentro, cara, para ele vai ser uma experiência muito boa. Agora, muitos falam que tem que chamar o Tite para ele ficar até o Ancelotti vir, porque eles têm o mesmo estilo de trabalho. O Tite fez estágio com o Ancelotti, mas provavelmente, claro que não, a CBF não vai colocar o Tite, por favor. Agora, alguns colocam o Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho como possibilidade de assumir a seleção brasileira até o Carlo Ancelotti, que é outro absurdo. Você acha que alguém vai aceitar ser um técnico da seleção brasileira? Você vem cá, faz o seguinte, vem cá. Você vai treinar a seleção brasileira, mas você pode ser bom o que for, você pode ganhar o que for, que daqui uns dias o Carlo Ancelotti chega e ele, quem vai assumir? Obviamente, nenhum técnico vai aceitar fazer dessa forma, a não ser o próprio Ramon Menezes, que é técnico da seleção olímpica e tá lá como interino. Aí beleza, dá para entender. Agora, trazer um treinador para isso, acredito que a CBF também não vai fazer, é difícil de alguém aceitar. Falando do Muricy Ramalho, o Muricy Ramalho, que em 2010 ele teve a oportunidade de ser o treinador da seleção brasileira. Muitos, não sei se alguns lembram, alguns eram novos ainda, mas ele foi convocado para ser o treinador da seleção brasileira em 2010, porém ele treinava o Fluminense e ele, de forma surpreendente, para muitos de forma muito honesta, ele não quis abrir mão de ser treinador do Fluminense, porque ele falou que tinha contrato e não largaria o Fluminense. Eu, no lugar dele, eu teria ido para a seleção brasileira, porque é o auge, é o top para um treinador. E ele foi mandado embora depois de um tempo no Fluminense. Então vamos lá. Quem seria o novo técnico da seleção brasileira se não fosse o Ancelotti? Quem você colocaria? Tentaria outro estrangeiro? Você acha que outros estrangeiros interessariam? O Jorge Jesus, a gente entende, tem uma ligação com o futebol brasileiro. Acredito que ele esteja até esperando por isso, mas na minha opinião, eu não colocaria. Primeira coisa, eu colocaria técnico brasileiro. Ponto. Se não é técnico brasileiro, já tem o Ancelotti. Se o Ancelotti for vir agora, beleza, pode vir. Agora, se for para vir em janeiro ou ano que vem, Ancelotti, beijo, vai com Deus, pode continuar no Real Madrid, seja feliz e deixe a gente escolher um técnico brasileiro. Quem você escolheria técnico brasileiro? Na minha ordem, eu colocaria Renato Gaúcho, talvez Fernando Diniz e, na terceira opção, o Dorival Júnior. Eu gostava muito do Cuca, acredito que o Cuca daria muito certo também na seleção brasileira, mas com todos esses problemas que ele tem passado, obviamente a CBF não vai chamá-lo, porque ele estaria exposto a nível nacional. Então, quero saber a sua opinião, mais uma vez. Comenta aqui embaixo, quem deve ser o técnico da seleção brasileira? A CBF deve ou não esperar o Carlo Ancelotti para junho de 2024? Aqui é o Emerich, valeu galera, e aquele abraço!